Muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês neste momento, em nome de Jesus. Irmãos, nessa semana, eu tirei uma semana para mim refletir inúmeras coisas, inúmeras mesmo, mas principalmente o poder de Jesus. Nós temos visto, principalmente nos louvores, que principalmente no meio do louvor é ensinado a gente a adorar o Senhor, amém? É isso, não é? E todo mundo sabe que o louvor, a verdadeira adoração, ela não se resume apenas dentro da igreja, mas a verdadeira adoração, ela deve acontecer todos os dias, em todos os lugares, em qualquer lugar que nós estivermos, amém? Isso é o louvor, isso é a entrega do louvor. O louvor é você se entregar plenamente ao Senhor, ok? Pensando nisso, e ouvindo vários irmãos falando da dificuldade que é se entregar, falando da dificuldade que é servir a Deus, falando da dificuldade que é ser cristão, eu cheguei numa conclusão: que eles não entenderam nada. Porque quando você decide servir a Deus, irmãos, a primeira coisa que você precisa compreender é que Jesus é suficiente para qualquer problema que você tem. Você precisa entender que Ele é suficiente, não é você, é Ele. Então, quando você está louvando, vou dar um exemplo dos louvores que foi tocado aqui hoje. Digno de louvor. Não é você que é digno do louvor, é Ele. Então você só pode louvar porque Ele é digno do louvor. Então, se não fosse por Ele, você não poderia nem abrir a sua boca para louvar. Sabe uma palavra que é pouco falada na nossa igreja? A palavra aleluia. Presta atenção, tá? Você que tem o hábito de falar aleluias, procure no dicionário o que significa. A palavra aleluias significa adoração a vários deuses. O correto falar é aleluia, porque adoração a apenas um Deus, um só, que é Yeshua, que significa o Deus vivo, nosso Deus. Então, essa palavra aleluia só poderia dar aleluia aquele que verdadeiramente serve ao Senhor. Mas nós vemos que qualquer um pode dar aleluia, mas na verdade Deus não recebe, mas nós achamos que qualquer um pode dar. Então, quando você pega e entende essas coisas, então você começa a entender uma coisa que nós chamamos espiritualmente de revelação, que eu ainda não sei porquê as pessoas insistem em achar que revelação é você vir num culto e achar porque entendeu algumas palavras, isso é revelação. Revelação, meu irmão e minha irmã, é você ouvir, compreender e colocar essas palavras em prática. Se você não coloca essas palavras em prática, você não teve revelação nenhuma. O que você teve foi compreensão da palavra, apenas isso. Porque olha o que o Senhor diz: compara-lo-ei ao homem prudente, aquele que ouve as minhas palavras, mas que coloca elas em prática. Porque esse está edificando a minha casa sobre a rocha. Qual que é o problema das pessoas? Malemar pode vir um ventinho fraco, a casa dele desmorona. Por quê? Porque ele não está edificando a casa dele na rocha. Sabe quando eu falo para vocês, irmão, se mantenha na posição. Mas como que vai se manter na posição, sendo que você está edificando uma obra na areia? Pensando nisso também, eu fui sendo levado pelo Espírito a trazer essa ministração que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito, nessa semana, que está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1.
que Adão, ele foi testado nos 3 níveis: no corpo, na alma e no espírito. Foi reprovado nos 3. Presta bem atenção nisso. O nosso representante, o primeiro, ele foi testado nos 3 níveis: alma, corpo e espírito. Foi reprovado nos 3 níveis. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Preste atenção, tem muitos cristãos que nessa palavra aqui já tiram um monte de dúvida, que fala assim que é o diabo que leva as pessoas para o deserto. Olha quem que levou Jesus para o deserto: o Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Foi testado no corpo e foi aprovado. Versículo 5: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Foi testado no Espírito. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aqui ele foi testado no corpo. Ele foi testado nos 3 níveis: alma, corpo e espírito. Nos 3 níveis ele foi testado e foi aprovado. Não vai vir um terceiro Adão. Jesus é único. Ele foi suficiente para nós. Mas o Espírito de Deus vai pegar e vai nos clarear, vai nos mostrar algumas coisas que nós podemos aprender com esta mensagem de hoje. Amém? Fecha os teus olhos, não a tua Bíblia. Espírito Santo, a tua palavra foi lida, Senhor, mas nós queremos neste momento ter a revelação que vem do Senhor. Fale conosco, Espírito, que o Senhor venha nos mostrar aquilo que os nossos olhos não viu, aquilo que a sua palavra, Senhor, passando diante dos nossos ouvidos, nós não conseguimos compreender, mas que agora, Senhor, com clareza, o seu Espírito venha nos revelar, e que nós possamos sair daqui para colocar em prática todos os dias. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Dê um glória a Deus. Então preste atenção. O diabo, sabendo que Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando, sem comer coisa alguma, ele vai até ele, e nesse momento ele ficou tentando Jesus.
E terminando esses dias finalmente, disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. Preste atenção em uma coisa. Você já notou que sempre que você quer alguma coisa, o diabo vai vir primeiro para te tentar? Preste atenção em uma coisa que talvez você nunca se atentou. Sempre que você ora para Deus pedindo algo, primeiro vai vir uma seta do diabo para te tentar. Sabe qual que é o problema nosso? É que nós caímos nela. Nós oramos, mas a primeira oportunidade que nos é dada, nós caímos na cilada. Nós caímos como um patinho, como diz a parábola, inocente. Irmãos, nós não vigiamos. O problema é que nós estamos lendo a Bíblia do jeito que a gente quer ler, porque a palavra diz assim, ó: vigiai e orai. Vigiai e orai. Sabe o que nós estamos fazendo? Só orando. Nós não vigiamos. E aí, como eu só orei, vem a cilada, eu caio, porque eu não vigio. Eu acho que é Deus que está enviando. E aí sabe o que eu faço? Aquele serviço que eu pedi para Deus, o primeiro que cai na minha frente é Deus que mandou. Na verdade é a cilada do diabo para mim. Eu caio, eu pego, mas não era de Deus. Em vez de eu pedir a confirmação para Deus, olha, eu vou confirmar com Deus. Se for esse aqui mesmo, então eu vou confirmar e vai ser. Porque tem uma coisa que nós precisamos aprender. Se é Deus, irmãos, não tem quem arranca de você. Como que Deus vai te dar algo e vai arrancar? Como que Deus vai te dar um presente e vai tirar? Então não foi Deus. Isso é uma das coisas que as pessoas têm que aprender. Se Deus deu, Deus não tira. É impossível isso acontecer. E olha só o que acontece. O diabo, a primeira coisa que ele não sabia, se Jesus era filho de Deus ou não. Por isso que ele começa perguntando: se você é o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E olha a resposta de Jesus: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Preste atenção. Às vezes uma pessoa tem comprado você, irmão, com comida, com coisas boas. É isso que significa a palavra comida aqui. Coisas boas, presentes. Às vezes a pessoa te agrada de alguma forma e você vive comendo na mão dela. Vive sendo refém. Só porque as pessoas te dão um pouquinho de migalhas e você está conformado em viver de migalhas. Lembra a passagem daquela mulher grega, Sirofenícia? Olha, ela andando 3 dias atrás de Jesus, e quando ele decide ir até ela, ele fala: mas eu vim para os que são filhos do meu pai, e não para os cachorrinhos, porque era a forma que ele tratava as pessoas que não eram judeu. E ela diz: ah, mas os cachorrinhos também comem, mesmo que seja das migalhas. Mas tem uma coisa que nós entendemos nessa passagem: nós não somos os cachorrinhos, nós somos os filhos. Só que tem muitos filhos hoje que estão acostumados, ou se acostumaram a viver de migalhas. E eu te faço uma pergunta hoje: você é uma delas? Você se acostumou a viver de migalhas? Você tem comido na mão dos outros? Você se acostumou a pessoas viver te dando ordem porque ela te dá alguma coisa? Porque ela de alguma coisa, ela quer te dar um presente,
ou ela te trata bem, ou às vezes no seu serviço você tem um cargo, mesmo que seja irrelevante, e você se conformou com isso. Irmãos, eu conheço pessoas que ele trabalha numa empresa, e às vezes ele conseguiu lá um cargo, ele não ganha R$1 a mais para ter o cargo, mas só porque ele tem um cargo lá, ele acha que ele é o máximo lá. Irmãos, de verdade, se não for para ganhar mais, não fique nesse cargo, não serve, porque todo cargo ele tem um encargo, é por isso que ele tem que ganhar mais, é simples assim. Então Jesus, Ele está nos ensinando, que está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Nós não podemos se conformar com a situação que às vezes está na nossa vida. Não se conforme, às vezes, com uma vida medíocre, que às vezes está acontecendo com a sua vida. E como que você faz isso? Mudando a sua mente, renovando ela, transformando ela, através do que? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformando com este mundo. Por isso que na sequência, olha o que o diabo fala. No versículo 6, no versículo 5, e o diabo, levando ele a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. E o diabo, gente, curiosamente, falou a verdade, porque Satanás, Adão entregou isso a ele, quando ele cai, e entregando a escritura da terra na mão, Adão entregando na mão de Satanás a escritura da terra, entregando todo esse poder para ele, e ele fala: ó, a mim foi dado, eu dou para quem eu quero. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou. Mas preste atenção, a resposta de Jesus: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E a pergunta que fica para nós nessa manhã: quem é que nós estamos servindo neste século? Você está servindo pessoas deste mundo? Você está servindo, às vezes, o seu patrão? Você está servindo o seu marido? Você está servindo a sua esposa? Você está servindo os seus filhos? Você está servindo o seu trabalho? Você está servindo a sua sociedade? Você está servindo os seus governantes? Quem você está servindo nos dias de hoje? Porque, meu irmão, você tem certeza que você está servindo Deus? Faça uma autoavaliação de você mesmo. Você tem certeza que você está servindo Deus? E eu vou falar uma coisa para você sem sombra de dúvidas: servir Deus não é vir no culto dia de domingo. Isso não é servir Deus, irmãos. Servir a Deus é muito mais profundo. Servir a Deus é você abrir mão das suas vontades, é você abrir mão daquilo que você tem de vontade. Eu vou dar um exemplo, e eu já falei para vocês. Sabe aquilo que você não quer fazer? É aquilo que o Senhor quer que você faça para Ele. Sabe quando você precisa pregar o Evangelho e você não quer? É isso que Ele quer de você. Só que eu não sei por que você não entende. E eu vou aprofundar um pouco mais. Uma coisa que talvez você nunca vai entender. Eu acredito que você vai morrer e não vai entender isso. Mas todos os dias Jesus está tentando matar você e você não acreditou ainda.
ele está tentando todos os dias matar você, matar o teu ego, matar o teu orgulho, matar a sua soberba, matar a sua arrogância, matar a sua negligência, a sua imprudência, matar a sua carne, matar a sua ignorância, matar a sua raiva, matar às vezes a sua falta de escrúpulo. Todos os dias ele quer nos levar para o matadouro. Mas sabe o que acontece? Nós estamos tão vivos que nós todo dia fugimos dele. E assim ele continua nos tentando. A Bíblia diz que ele, como uma ovelha muda, foi levada para o matadouro, não abriu a sua boca. O pecado nosso ele levou, mesmo não tendo pecado algum. E nós que somos pecadores, não queremos morrer. E esse morrer que eu estou falando, não é morrer de morte, morte física. Eu estou falando morrer para o mundo. Eu estou falando morrer para as nossas vontades. Eu vou dar um exemplo bem simples. Irmão, nós vamos na igreja no domingo, uma vez nós achamos que é muito. Mas se eu convidasse você para almoçar e jantar na minha casa, você iria? É só você refletir sobre isso. E aí você responde a primeira pergunta de Jesus: se por um prato de comida você trocaria salvação ou não? Sabe quem caiu nesse erro? Por um prato de lentilhas? Esaú. Por isso que ele fala: nem só de pão viverá o homem. Tem pessoas que trocam uma comida saudável, uma comida riquíssima, uma comida de Deus, por um prato podre, mas que por fora parece bonito. Por isso que o fermento, biblicamente, representa pecado. Porque o fermento, presta atenção que ele faz com pão. Faz um pão com fermento e faz um pão sem fermento. O pão com fermento ele vai ficar todo bonito, mas a hora que você corta ele por dentro ele é oco. E o pão sem fermento, para começar, ele já é duro. Você vai comer, ele é duro. Ele é diferente. Mas ele não é mascarado. Ele não tem máscara. Do jeito que ele é por fora, ele é por dentro. Assim é Jesus. É assim que nós devemos ser. Sem máscara, sem fermento, sem engano. Então, nós não devemos nos curvar a ninguém, a não ser a Deus. Então, quando você está orando e você se curva, o que você está fazendo naquele momento é dizer assim, ó: Senhor, o Senhor é suficiente para mim. E eu sei que o Senhor pode resolver tudo na minha vida. Mas você sabe qual que é o problema? É que nós achamos que Ele não é. Me desculpe, irmãos, me desculpe mesmo. Mas enquanto eu ouço irmãos falar que algumas coisas eu ainda não posso parar, porque senão eu não vou conseguir, ele está falando que Jesus ainda não é capaz de mudar a vida dele. Eu jamais vou me conformar com isso. Jesus é suficiente, irmãos. Não tem o que Ele não mude. Sabe qual que é o problema? É que você não quer. Pode acreditar no que eu estou te falando. É que você não decidiu mudar. Porque uma vez que você entende um processo que nós conhecemos como metamorfose,
Uma vez que a lagarta, ela vira borboleta, é impossível o processo ser o contrário. Mas você sabe o que acontece? Nós achamos, não, eu não vou parar. Não, eu ainda quero fazer tal coisa. Porque qual que é o problema? O problema é que uma hora você vai quebrar a cara feio. E você vai falar assim: ah, mas Deus é misericordioso. Irmão, até o dia que Ele quer. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foi misericordioso com ele. Deus foi misericordioso com eles até o dia que Ele quis. Nós temos vários exemplos bíblicos disso. Nos atentemos, porque uma hora a misericórdia pode acabar. Então, primeiro foi testado no corpo, foi aprovado. Agora, ele é testado na alma. E na nossa alma, sempre vai ser oferecido para nós a glória. Porque se você pegar a glória aqui, você perde ela lá. Sempre alguém vai oferecer a glória para você pegar aqui. Por quê? Para você se encher. Irmão, quando alguém pegar e tentar erguer a sua alma, presta bem atenção nisso. Quando alguém tentar encher a sua bola, numa palavra bem comum, cuidado, irmãos. O princípio de Satanás está muito próximo de você. Quando alguém tentar encher o seu ego, inflar o seu orgulho, você está um passo da ruína. Eu já falei para vocês, nem sei quantas vezes, o meu maior desafio como pastor é não deixar o orgulho subir em mim, irmãos. E acredite, eu oro sobre isso todos os dias. Às vezes, irmão, eu sou humilhado de uma forma que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E eu fico quieto. Às vezes as pessoas nem sabem. E eu pego e converso com Deus. Eu falo assim: o Senhor que fez isso, né? Eu entendi. Eu entendi. Fico quieto, irmãos. Sabe por quê? Porque para mim saber onde é o meu lugar. O dono dessa igreja é Ele. Nunca pode mudar isso. Eu sou um administrador dele. Eu cuido para Ele. Eu represento Ele. Apenas isso. E eu preciso cuidar muito bem. Porque Ele é muito exigente. O padrão dele é muito alto. Ele não aceita menos, irmãos. O problema é que nós temos se conformado com muito pouco. E tem uma coisa que você precisa aprender: Ele não se conforma com pouco. Para de dar o seu pior para Ele, porque uma hora Ele não vai aceitar. Ou melhor, Ele nunca aceitou. É você que acha que Ele está aceitando. Presta atenção. E você acha que as coisas mudaram. Antigo Testamento. Você acha que as coisas mudou. Nunca mudou, tá? Mas Antigo Testamento. Iam levar uma oferta para o sacerdote. A oferta, ela era apalpada, para ver se o animal tinha defeito. O animal não poderia ter nem mancha, porque senão Deus não recebia. Agora, como que você hoje tem trazido uma oferta? E aí eu vou dar um exemplo então agora da oferta na nova aliança. Vou te dar um exemplo de Jesus, que foi a oferta, que é o cordeiro na nova aliança. Jesus tinha defeito? Porque Ele é o cordeiro por mim.
é o cordeiro por você. Tinha defeito nele? Porque se tivesse, Deus não tinha aceito. Então ele era perfeito. Amém? Agora eu vou falar de uma oferta que não era perfeita na nova aliança. Ananias e Priscila foram levar oferta. O que aconteceu? Deus não recebeu. Vocês sabem o final da história. E nós achamos que as coisas mudaram. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Não é o dinheiro. Deus não recebeu, não foi por causa do dinheiro. Deus não recebeu eles. Porque a oferta que Deus quer é você. Ele quer você por inteiro. Só que às vezes você tem se entregado pelas metade. Um exemplo, nós vamos fazer um encontro com Deus. Amém? Eu vou trabalhar no encontro com Deus. Como que eu vou lá pela minha metade? Como que eu vou estar trabalhando no encontro pensando que está aqui fora? Eu estou lá por inteiro? Então a minha oferta de trabalho para Deus está sendo pelas metades, irmãos. É essa oferta que o Senhor tem cobrado de nós, irmãos. A nossa oferta. O Senhor sempre quer você. O Senhor sempre esteve preocupado com você. O Senhor sempre pensou em você. Mas talvez você ainda não tinha entendido. Desde o início, o Senhor se preocupa com pessoas. Desde o início, o Senhor entregou Jesus por pessoas. Nunca mudou. Mas nós queremos distorcer as coisas. Irmãos, precisamos nos entregar por inteiro em tudo que nós vamos fazer. Quando você vai trabalhar numa empresa, você não dá o seu melhor? Mas você sabe por que você dá o seu melhor? Porque senão você é mandado embora. Agora você acha que você vai entrar no reino sem você dar o seu melhor? Você nunca parou para pensar nisso? Não tem vaga. As vagas lá, acredite no que eu vou te falar, é limitada. Porque está escrito assim, ó: e estavam 2 trabalhando no campo. Uma foi levada e a outra ficou. Quer dizer que não vai todos. Presta atenção nisso. Estavam trabalhando. Se você não está nem trabalhando, eu estou preocupado. Porque a Bíblia diz que as 2 estavam trabalhando no campo. Uma foi levada e a outra não. Mas se você não está nem trabalhando para o Senhor, significa que você não vai de maneira nenhuma. E trabalhar para o Senhor não é estar aqui todo dia dentro da igreja, não. Trabalhar para o Senhor é você pregar o Evangelho lá no teu serviço. Trabalhar para o Senhor é você pregar o Evangelho na onde você está. Trabalhar para o Senhor é você verdadeiramente representar Cristo na onde você estiver. Isso é trabalhar para o Senhor. Então eu quero fazer mais uma pergunta para você. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Você consegue contar nas suas mãos? Ou uma mão é pouco? Agora, se você não consegue contar nas suas mãos, irmão, ou você não enche nenhuma mão, é porque você não está pregando o Evangelho.
Porque a palavra diz que nós temos que pregar, e Ele vai convencer. Todos os dias eu prego o Evangelho. Prego no hospital, prego na rua, prego na sorveteria, aonde eu vou, prego na lanchonete, prego no mercado, prego na igreja, prego no banco, prego na rua andando, aonde eu estiver andando, irmão. Tem a oportunidade, pastor, opa, olha, é assim, a pessoa começa a conversar comigo sobre qualquer coisa, o final eu termino falando de Jesus para ela. Isso é pregar o Evangelho. Não importa o que a pessoa começa a falar comigo, o final eu vou terminar falando de Jesus para ela, irmãos. E você? A pessoa começa falando de você sobre o quê? E termina falando sobre o quê? É isso que você tem que saber. E por último, levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E respondeu Jesus, e disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele foi aprovado no Espírito. Irmãos, foi tentado no corpo, aonde ele disse que não só de pão viverá o homem. Foi tentado na alma, não cresceu os olhos nesse mundo. E por último, foi testado no Espírito, aonde ele não fica tentando o seu Deus. Ele não fica falando o nome de Deus em vão, mas sempre falando o nome de Deus verdadeiramente para coisas sérias. Como por exemplo, eu vejo que nós falamos muito o nome de Deus em vão. Eu vou te dar um exemplo. O que é falar o nome de Deus em vão? Quando você fala assim, ó, Deus não pode mudar a minha vida. E você sabe quando que você fala isso? Quando você pega e tem um problema e acha que Ele não pode resolver. Hoje, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um problema. Não tem aqui quem não tem um problema. Eu te garanto. E Deus é o meu avalista. Não tem o que Ele não resolve. Mas para isso você precisa ter convicção que Ele é suficiente para isso. É financeiramente? Ele é o dono do banco, irmãos. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Mas sabe qual que é o problema? Você se desespera. E no desespero, você sabe o que a gente faz? Aceita a primeira oferta que vem na reta. Vou te dar um exemplo das primeiras ofertas que vem na reta para quem precisa de dinheiro. Então imagina eu, estou desesperado atrás de dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro. Apareceu um empréstimo. Eu vou pegar ou não? Lógico, eu estou precisando. Mas eu vou me endividar mais. Porque se eu devia 10, eu vou ter que pagar 20. E eu vou aumentar muitos anos para me pagar. O que eu preciso arrumar? Um prazo que não aumente a minha dívida. E o que eu preciso fazer? Conversar. Vou orar a Deus para que toque no coração da pessoa que eu devo. Ó, eu vou te pagar, eu quero te pagar, mas eu preciso que você me dê um prazo. Isso é confiar em Deus, irmãos. Outra coisa, aí a pessoa tem 1.000 e ela deve 10.000. Aí você sabe o que ela faz? Vai procurar uma coisa que ultimamente está na moda, viu, irmão? Vai procurar jogos de azar. Eu vou lá e eu tenho lá 1.000, mas eu devo 10. Eu já sei. Eu vou pegar aqui 100 reais, eu vou jogar. Aí o cara pega e joga 100 e ganha 1.000. Opa, agora eu tenho 2. Eu pego e agora, em vez de jogar 100, eu ganhei 1.000, eu vou jogar 1.000.
Aí ele pega, ele começa a perder, ganha, perde. Hora que vê, irmão, ele perdeu até os 1.000 que ele tinha. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu já joguei bastante, irmãos. Já joguei cacheta. De jogo de baralho, acho que não tem o que eu não joguei. O jogo funciona assim. Quem ganha, ele quer continuar jogando para ganhar mais. E quem perde, quer continuar jogando para recuperar o que perdeu. Resultado, nunca para. No final das contas, sempre vai perder. É um conselho. E o terceiro ponto, ele vai buscar em coisas ilícitas uma forma de ganhar dinheiro rápido. Então ele vai buscar nas coisas que não provém de Deus um dinheiro ilícito com coisas ilícitas para tentar levantar dinheiro rápido. E isso eu nem preciso explicar para vocês o que é, que vocês sabem muito bem o que é coisas ilícitas. Entendeu? Essas são algumas das formas, financeiramente falando. Outros vai buscar ainda de forma errada. Aprenda uma coisa: teve um problema financeiro, a primeira coisa que você deve fazer é pedir ajuda. Esposa ou o contrário, marido, sejam verdadeiros uns com os outros, porque senão o seu casamento vai acabar. Ninguém suporta mentira, irmãos. Seu casamento só resiste se o casamento for construído na rocha. A base tem que ser a verdade. Então, entenda: abandone as obras da carne, abandone status, abandone glórias deste mundo, viva verdadeiramente para Cristo. Quando você entende que o Senhor vai ser o seu provedor, sua vida vai mudar, porque é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai trazer as coisas para você, é Ele quem vai te dar tudo aquilo que você precisa. E curiosamente, quando você entra debaixo dessa dependência, Ele não vai dar o que você precisa, Ele sempre vai acrescentar, porque Deus nunca vai dar o que você precisa, sempre além. O problema é você compreender isso, porque Deus nunca vai dar só o que você precisa, porque Deus sempre dá além. Então acalma o teu coração. Jesus é suficiente para tudo que você precisa na tua vida. Amém? Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para passar para a igreja, em nome de Jesus.